strong. Fala pessoal do iBotcast, muito boa tarde a todos. Hoje temos aqui a satisfação de fazer a terceira edição do nosso iBotcast com o secretário de Educação do município de Ibotirama, o senhor Ed Carlos. Senhor Ed Carlos, muito obrigado pela sua presença, uma pessoa que prontamente nos atendeu. Foi de última hora, né, o pedido de gravação, e ele se prontificou e assim se fez presente de acordo com o combinado. Senhor Ed Carlos, o senhor pode fazer uma breve apresentação do senhor, falar um pouco sobre o seu trabalho e como que o senhor conseguiu chegar à Secretaria de Educação e exercer um trabalho de excelência aqui no nosso município de Ibotirama. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente tá divulgando todas as ações que são desenvolvidas dentro de várias pastas e também não só dentro dos órgãos públicos, mas as ações que acontecem dentro do nosso município, que são inúmeras, né? Temos diversos protagonistas. Vocês são um desses que estão aqui agora com um trabalho de divulgação que é muito importante. Bem, eu sou Ed Carlos Queiroz, estou como secretário de Educação, sou professor, né? Venho aí de uma história longa para resumir em poucos segundos, é muito difícil, né? A gente que viveu na zona rural e com muito orgulho, e a educação sempre foi o ponto-chave para que a gente pudesse transformar não só a minha, como a vida da minha família, e isso eu estendo para todos os cidadãos de Ibotirama e de todos os lugares do mundo, né? A educação foi, de fato, né, a ação, né, promovida pelos meus pais, por minha mãe, Marinalva, pelo meu pai, Jorge, né, que fez com que realmente eu pudesse estar onde estou. E isso é um recado que a gente deixa como exemplo, né? A educação, de fato, faz a diferença, e essa diferença hoje me colocou como secretário de Educação. Eu estou como secretário, e a gente, com a equipe muito boa que eu tenho na secretaria, com muito apoio da prefeitura, com o prefeito Laércio, a gente tem tentado fazer o máximo possível para melhorar a qualidade da educação do nosso município. Tivemos a satisfação de ter aqui no nosso primeiro episódio do iBotcast a participação do nosso excelentíssimo prefeito, Dr. Laércio, né? Foi um bate-papo muito bacana, inclusive ele pincelou aqui algumas ações da Secretaria de Educação e é claro que agora teremos a oportunidade de aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Senhor Ed Carlos, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Isso. Primeiro, falar do nosso prefeito, Dr. Laércio, é muito fácil. É um cara que está disposto a ajudar todo mundo, é um cara que tem muita responsabilidade e compromisso com a gestão pública, e eu quero deixar meu abraço aqui para ele, né, para que ele continue sendo essa pessoa forte e maravilhosa para dar esse pontapé na nossa cidade. A minha trajetória começa, né, com muito esforço dos meus pais para que a gente pudesse estar frequentando a escola, mesmo morando em zona rural, e aí depois a gente foi morar em São Paulo, em Brasília, e aí vim morar em Ibotirama, que é onde eu estou praticamente há mais de 30 anos aqui trabalhando, estudando, constituindo minha família. Enfim, hoje eu sempre estudei, eu vim de escola pública, né, tenho muito orgulho de falar isso. Praticamente todo o meu trajeto foi na rede municipal de ensino de Ibotirama, né, por um tempo, num período de até o 9º ano, naquela época era a 8ª série, né? Participei depois, né, do ensino médio aqui também dentro das escolas do estado, né? Tive a minha primeira formação, graduação, a gente pode dizer assim, era o antigo magistério, que tinha aquela força realmente de trabalhar o professor como professor em sala de aula. Eu sinto falta, inclusive os cursos de pedagogia hoje, eu acho que poderia ter mais um diálogo mais próximo com o magistério daquela época, porque realmente você saía pronto para dar aula, né, com todas as disciplinas. Eu tive a felicidade de estudar no Castelo Branco e tive vários professores que ali lecionaram. Eu depois terminei fazendo faculdade de administração de empresas, né, o que facilita muito o meu trabalho, já que na Secretaria Municipal de Educação você termina tendo que lidar com a parte financeira, administrativa, pedagógica, enfim. E também tenho a formação em História, que é o que eu mais amo, assim. Eu acho que, para mim, a questão da história, ela precisa ser preservada, lembrada, a gente precisa aprender com os erros, e eu também sou formado em História. Agora estou fazendo uma pós, né, em neurociência, com o intuito realmente de desvendar esses mistérios da nossa mente, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, com tantas crianças, adolescentes, com situações
que envolve realmente o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento psicológico como um todo, né? Claro que está sendo muito afetado pelo celular, mas é assim, a trajetória de um educador ela é movida pelas suas necessidades, pelos desafios, né? E eu acho que é isso que vai me envolvendo. Fui desafiado a entender como é que funciona o mecanismo público e fiz administração. História foi sempre meu xodó, trabalhei muitos anos no Pequeno Príncipe, fui coordenador da BB Comunidade mais de 18 anos, que é um outro xodó da minha vida, e hoje eu estou nesse desafio que é gerir a pasta da educação, que é gigante, é a maior pasta em termos de funcionários, né, e de desafios que a gente tem aqui no nosso município, mas que eu encaro com muita naturalidade, porque nada da vida da gente acontece por acaso. A gente está aonde deve estar, e assim a gente vai levando. De Carlos mencionou aí a questão da ABB Comunidade. Eu acredito que foi ali, ainda quando criança, foi quando eu cheguei a conhecer um pouco sobre o seu trabalho, né? Você esteve ali à frente daquele projeto com aquelas crianças, é um projeto muito bacana. E, infelizmente, não temos mais esse projeto hoje no município, né? Temos outras ações, até mesmo através do Cacais, que no momento posterior o senhor irá falar mais sobre isso. Mas foi ali onde a gente pôde perceber o seu tato, né, em cuidar das crianças, em participar da educação e do esporte e tentar, através da educação, tornar uma vida melhor para aquelas pessoas que ele participou naquele projeto. Isso, a BB Comunidade, na verdade, era o ensaio da escola em tempo integral, né? E assim, eu tive o prazer e o privilégio, no ano de 1999, ser convidado pela gestão do município para participar da criação do projeto para ser encaminhado para a Fundação do Banco do Brasil, que foi aprovado em 99 e eu fiquei lá até 2016, então a trajetória é bem grande, né, bem longa, né, tive a oportunidade de fazer mais de 1.800 horas de cursos pelo NTE da PUC de São Paulo, então ajudou muito na minha trajetória acadêmica também, e assim, e ela não morreu como um todo, né, infelizmente por questões particulares que fogem do controle nosso, né, mas eu tive o privilégio de, há um tempo atrás aqui, me debruçar um pouco nos estudos e escrever um pouco, né, o que seria a educação na arena. Então, assim, o projeto nosso, que é de atividade complementar, Educação na Arena, que está aí atendendo mais de 500 crianças, ou seja, quase 3 vezes mais do que a BB Comunidade atendia, no mesmo caminho, na mesma linha, está aí para mostrar que realmente é um trabalho que deixou sua marca e sua história. Conheço muitos alunos ainda que já são pais e tal, isso prova que eu estou um pouquinho velho, né? E assim, além da educação na arena, a gente tem o Cacais aí que esse ano fez 30 anos de existência, que também seguiu o mesmo caminho da BB Comunidade. E a gente também tem a Associação Mãos Dadas lá no Alto Fundão, que são 3 projetos importantíssimos do município. Eu não digo projetos, eu digo, são ações de atividades complementares. O MEC, por exemplo, ele direciona o ensino integral de 2 formas. Aula em tempo integral e escola em tempo integral. Hoje, Botirama, graças ao apoio, à dedicação da minha equipe da Secretaria Municipal de Educação, do nosso prefeito, Dr. Laércio Santana, a gente tem os 2. A gente tem mais de 1.000 crianças atendidas na educação na arena, no Cacais e no Mãos Dadas. E hoje, esse ano, a gente começou a escola em tempo integral na comunidade, no nosso distrito de Boa Vista, e tá todo vapor lá funcionando. Um abraço, inclusive, para os meninos, se tiverem alguém assistindo, os professores, que a gente sabe que quem faz acontecer mesmo são os professores, são as pessoas que estão lá na escola, agente de serviço, porteiro, diretor, é que faz a coisa toda rodar. 1.000 crianças abrangidas por esse projeto. É uma coisa muito interessante, bacana, nunca vista em nosso município, né? Eu percebo que o senhor tem carreira longínqua, né? Em frente à Secretaria de Educação. O senhor assumiu ainda quando o gestor era o prefeito Terence Lessa, e na sucessão com o prefeito Laércio, o senhor continuou fazendo parte da equipe frente à secretaria e vem desde então fazendo um bom trabalho. Há quantos anos o senhor está na função, no cargo de secretário de Educação? Na verdade, quando eu fui convidado, eu imaginei que, assim, talvez não fosse algo que eu pudesse ficar e encarar por conta da dificuldade. A gente sabe que a pasta da educação ela é uma pasta gigantesca pela quantidade de funcionários, pelo volume de recursos. E assusta, né, de início, porque é uma das principais secretarias da administração. Na verdade, se uma secretaria de educação ela funciona de forma dentro do que é o ideal, você termina ajudando todas as outras. Então, em 2017, ainda em 2016, eu fui convidado pelo gestor atual da época, que era Terence Lessa. Ele me convidou e me deu esse desafio e a gente topou. E aí em 2017, no dia 2 de janeiro de 2017, eu fui nomeado secretário de Educação.
com um grande desafio pela frente, e como eu falei, o desafio é que faz a gente crescer. E aí a gente foi estudando, foi buscando, né, informações com as pessoas que já trabalhavam na educação há bastante tempo, né, vencendo realmente alguns desequilíbrios que precisavam ser vencidos. Hoje a gente já está aí entrando para o 9º ano de secretário, né, eu acredito que prova que a gente está no caminho certo, né, e eu agradeço muito todas as pessoas que contribuem para isso, porque não é só de Carlos, né, a Secretaria Municipal de Educação não é só de Carlos, a gente tem que pensar em todo o processo, porque as ações elas são amplas. Então, assim, eu devo, assim, agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram para esse processo. A gente permaneceu no governo de Laércio no primeiro mandato, agora no segundo mandato ele me convidou de novo e o desafio está lançado. E a ideia da gente é promover a educação de qualidade, com respeito a todos, né, buscando realmente cumprir as suas responsabilidades, e aí a gente pode abrir um destaque aqui, que Botirama vem cumprindo todas as suas obrigações, né, prova disso é que a gente aqui na região, um município que continua na política de valorização dos profissionais, pagando o piso em dia, que é a obrigação da gente, mas precisa ter capacidade e responsabilidade para gerir bem a pasta, para que você tenha condição de fazer isso acontecer. Então, eu estou aí há bastante tempo, a gente conseguiu diversas vitórias, ainda existe muitos desafios, né? Não é fácil, até porque eu digo para o senhor o seguinte, que a gente não consegue ter o retorno da educação tão rápido. Uma casa o senhor vai construir, todo dia que o senhor vai lá tem mais um bloco foi colocado, a cerâmica colocou, o telhado, o forro, você consegue identificar de imediato. Na educação, não. A educação é um processo que você precisa ir devagar, porque a maioria dos resultados eles vêm a longo prazo. Sem encontrar que nesse período todo aí, eu ainda peguei uma pandemia que até hoje ainda continua trazendo consequências desastrosas para uma educação que já tinha muitos desafios e a pandemia evidenciou ainda mais, mas que a gente vem fazendo um bom trabalho com atividades com recomposição de aprendizagem. Agora eu estou com o PAP, que é o Programa de Apoio Pedagógico, que vai se iniciar no mês que vem, para ajudar os alunos que não tiveram a possibilidade de desenvolver como deveria. Enfim, a ideia é melhorar. Assim como o senhor, eu tenho origem também na rede pública estudantil de Botirama, né? Passamos ali pelo Luiz Viana, logo em seguida pelo Emílio Garraças Médici e por último o Castelo Branco, que hoje já não é mais um simples colégio, né? Um colégio em tempo integral, uma conquista também da administração do Dr. Laércio. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão da melhoria da estrutura dos prédios, dos colégios e da estrutura como um todo da educação no nosso município. Porque, como eu conheço a estrutura e vivi essa evolução como aluno ainda à época, eu percebo que hoje desenvolveu-se muito, né, da estrutura. Hoje os alunos de Botirama têm uma estrutura melhor, têm um acesso melhor à questão das merendas escolares, melhorou muito a qualidade até mesmo em relação ao ensino. E eu acredito que você tem alguns dados interessantes para passar para o pessoal que nos acompanha. Isso, na verdade, quanto à questão da estrutura física, a gente vem numa constante melhora. A gente sabe que ainda não é o ideal, né? Claro que quando se trata, por exemplo, de um prédio com estruturas ideais, a gente tem lá o Adontina Laranjeira, que foi agora uma conquista, claro, com a articulação do nosso prefeito. E a gente tem um prédio aí que é prédio a nível de capital, é prédio a nível realmente gigantesco, com auditórios, né? Um auditório amplo, é assim, um espaço muito, muito, muito importante, que a gente também usa, né, pelas escolas municipais, mesmo sendo estadual. Mas a gente vem investindo realmente bastante, né? A gente tem esse cuidado aí, a gente tem praticamente as escolas com áreas cobertas, pátios cobertos, com a intenção de que a gente também possa ter, né, por conta das questões climáticas do nosso município, que infelizmente está piorando pela própria ação humana, né? Esse é um desafio que a gente tem hoje. A gente tem lutado bastante para que a gente possa deixar tudo funcionando certinho, com um ambiente mais agradável, mas a gente tem um investimento. Prova disso agora, ultimamente, recente, a gente tem uma mudança muito grande na Escola Arlindo Araújo de Souza. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, então a gente está com um espaço bem diferente. Lá no cantinho, a gente fez uma reforma gigante, inclusive com área coberta no pátio, que a gente não tinha área coberta, né? Uma reforma grande. Hoje, na Escola da Boa Vista, a gente está construindo um refeitório, a gente está construindo, ampliando a cobertura do pátio, construindo mais 2 salas para que lá a gente amplie para 100% da escola atividade complementar. Então, isso é gigantesco. A gente está agora, inclusive com um dos meus funcionários que chegaram agora das ilhas, a gente está promovendo uma reforma muito grande das escolas da ilha, ampliando a calçada, ampliando a parte coberta da frente para trazer uma tranquilidade melhor para os alunos.
né? Na linha, a gente está lá agora construindo e ampliando, construindo salas, ampliando a parte da área coberta. Na Escola Alto Cruzeiro, a gente fez uma mudança gigantesca, com pátio, com pintura, enfim. A gente tem tentado buscar atender todas as demandas. É claro que nossa rede é grande, né? A gente está falando de uma rede de mais de 5 mil alunos. A gente está falando de uma rede que tem mais de 270 professores, só professores. Quando você coloca, por exemplo, todos os funcionários, a gente tem mais de 700 funcionários. Então, assim, é uma cidade. É uma cidade. E aí a gente não consegue, e nem tem equipe suficiente na cidade para você chegar atacando todas as frentes, todas as escolas ao mesmo tempo. Então, em cima de um planejamento, a gente vai atendendo de acordo com as necessidades e prioridades, com a intenção de melhorar essa parte da estrutura física, que para mim é um avanço muito significativo de fato. 5 mil alunos, 700 colaboradores apenas na Secretaria de Educação. De fato, temos grandes avanços nessa administração e com o senhor como secretário, né? E estávamos conversando aqui nos bastidores, antes mesmo de iniciarmos a gravação, e o senhor estava falando para mim sobre os índices e a melhoria na qualidade da merenda escolar. O senhor até mesmo informou que hoje o município de Botirama bate a meta dos 30% previsto em lei na questão do consumo das merendas e da agricultura familiar. É isso mesmo? Na verdade, o município ele já vem desenvolvendo um trabalho há alguns anos bem superior aos 30%, porque a gente percebe que a merenda escolar, primeiro, ela tem que ser de qualidade. Então, a gente tem uma merenda escolar aqui na região, eu desconheço municípios que conseguem ter essa qualidade da merenda escolar. A gente tem uma qualidade muito grande. Hoje em dia, eu conto com 2 nutricionistas dentro da Casa da Merenda. A gente tem nas escolas de educação infantil, os pais recebem o cardápio dos alunos, o que vai ter durante aquela semana, né? Então, hoje a gente bate muito mais do que 30%, mais de 50% do recurso do PENAI, né? Sem contar do investimento do município com recursos próprios. Então, a gente, além de todo esse processo de atender a meta de o mínimo de 30%, que a gente está passando muito, quase o dobro do que a gente já gastou mais de R$500 mil só com a agricultura familiar. E isso reflete também no comércio do município, né? Porque você compra na agricultura familiar, gira nas famílias, né, de baixa renda que consegue ter um recurso e comprar ali no mercadinho, na vendinha. Então é algo muito maior do que somente a alimentação escolar, né? A gente está, inclusive, agora com as escolas que estão em tempo integral, a gente pensa na questão da segurança alimentar das crianças, né? Então, por exemplo, lá na Boa Vista, os alunos, eles, além do lanche que eles têm um almoço. Então, assim, de certa forma, eles vão ter uma segurança alimentar muito maior frente à dificuldade que é na nossa região por conta das questões climáticas. Às vezes, quem reside em locais mais distantes do centro tem até a dificuldade de ter todos os itens ali da cesta básica, né, disponíveis ali diariamente, porque é longe e tal. Mas a gente tem investido bastante. Os alunos que estão, esses 1.106 alunos do censo de 2024, eles vão para a escola num período e lá eles têm merenda escolar, né? E no outro período eles vão para atividade complementar e lá também tem merenda. Então eles são assistidos 2 vezes, né, durante o dia. 2 refeições garantidas. E isso é muito importante, né? Muito importante para a gente. Eu digo para você que eu tenho esse cuidado, que eu tenho meus filhos que estudam na rede municipal de ensino, né? Eu tenho Ed Carlos Júnior, que está agora na Escola Semente da Paz, né? Ele merenda e gosta e fala para mim. Eu tenho Maria Elisa e Eloá, Alice Eloá, que estudam lá no Luiz Viana, né? E falam desse processo. Então, enfim, o que a gente precisa entender é que a escola, ela vai muito mais, ela vai além de português, matemática, história, geografia. Ela precisa ter atividade complementar de esporte, lazer, de cultura. Ela precisa ter uma alimentação de qualidade, com dignidade, para que o aluno realmente se sinta um ser humano desde pequenininho, porque ele o é. É muito bom saber que o município tem se mobilizado para dar o tratamento e a estrutura necessária para que esses alunos tenham, de fato, a capacidade de receber o conhecimento da melhor forma, da melhor qualidade, né? E dentro da sua especialização, dentro da área que você está fazendo aí sua mais uma graduação, né, no seu histórico acadêmico, eu acredito que tem sido uma grande dificuldade, não só do município de Botirama, mas também de todos os demais municípios, por conta de que eu tenho percebido que o número de crianças especiais com TDAH, crianças com autismo, essas crianças que carecem e merecem um olhar um pouco mais sensível da administração, né? E aí eu gostaria de saber o que é que o senhor, como secretário de Educação, tem feito para garantir uma boa educação e um bom acompanhamento a essas pessoas que carecem um pouco mais de sensibilidade do olhar e do gestor público. Na verdade, eu começo falando a palavra de desafio.
Hoje, todas as redes municipais, a própria sociedade está sendo desafiada, né, a buscar realmente um processo de inclusão que aconteça de fato. Né? Hoje, a rede municipal de Botirama, ela conta... Eu já começo até a falar que a educação não é um problema só da educação. Né? Hoje, para você ter uma educação de qualidade dentro do município, você tem que entender que a criança que tem algum problema de saúde, se não for atendida e assistida pela saúde, ela não vai se desenvolver na educação. Se a criança não tem condição de ter uma alimentação durante todos os dias da semana, ela também não vai se desenvolver. Então, precisa da assistência. Né? E a gente tem feito um trabalho intersetorial gigantesco. Né? Um abraço para os meus colegas secretários, Vitor, um abraço para Alessandro, do Desenvolvimento Urbano, Ivo, né, André Gessé, Monique. A gente tem feito esse trabalho porque Laércio tem provocado essa questão de uma rede de proteção para que a gente possa vencer. Né? Falando de saúde, a gente tem o AME aí, que é uma iniciativa aqui do nosso governo, né, que Laércio implantou aqui no nosso município para dar suporte a mais para essas crianças. E aí a gente tem os meninos que estão dentro das nossas redes escolares, que de fato a quantidade a gente consegue perceber que ela vem aumentando. Né? Eu tinha um profissional de apoio, que a gente chama que é aquele... O pessoal costuma chamar de cuidador. Profissional de apoio, quando a gente assumiu a secretaria em 2017, nós tínhamos 32. Né? A gente já passou de 100. Então, isso, por um lado, é muito importante, porque a gente está dando condição para que aquela criança que era afastada, que não era incluída, tenha condição de ir para a escola. Né? Fato. É um desafio, porque as redes municipais precisam pagar as pessoas que vão trabalhar e não vem um recurso específico para isso. A gente precisa tirar do que a gente já tem. Então está sendo realmente um desafio. São muitas crianças com TEA, com TOD, com DDH. Eu tenho uma equipe muito funcional de tirar o chapéu, com 2 psicólogas, 2 psicopedagogas, uma assistente social, uma diretora do AE. É a minha equipe multifuncional que faz o acompanhamento. As demandas são muitas, né? E a gente sabe que os pais que vivem com uma criança que tem essas questões dentro de casa é difícil, né? A gente entende os pais e a gente tem corrido bastante para isso. Eu tenho até a minha pós-graduação agora em neurociência com ênfase nos processos psicológicos, é justamente para tentar entender até que ponto e o que está causando realmente, né, essa característica da nossa sociedade atual. Eu sou estudioso, na verdade, da questão do impacto do celular. Né? O celular, na verdade... que tempo de tela acaba gerando impacto negativo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Né? Inclusive, tem um pesquisador dos Estados Unidos que ele escreveu, inclusive, um livro sobre as consequências do efeito do uso excessivo de tela. O uso excessivo de tela não é só o celular, mas o celular é o grande vilão. E aí você tem o celular muito próximo da sua visão, fisicamente. Fisicamente você atrapalha o desenvolvimento do seu globo ocular. Porque você está na fase de desenvolvimento do seu corpo. E eu estou com a tela próximo de mim direto, eu não faço o movimento que eu preciso fazer do desenvolvimento ocular para que realmente os meus músculos oculares possam desenvolver. Então você vai ter, daqui uns dias, quase todo mundo usando óculos. Antigamente você usava porque a pessoa precisava por conta de alguma questão genética e tudo mais. Hoje você praticamente quase todo mundo, por conta dos efeitos da tela. Né? E não é só isso. Infelizmente, uma criança que passa muito tempo na tela, ela vai desenvolver, por exemplo, ela vai ter dificuldade de relacionar com as pessoas, porque ela vai desaprender a relacionar com as pessoas, ela não vai olhar nos olhos, ela vai ser agressiva, vai ter um déficit de atenção. Então, realmente, hoje o celular é uma dessas questões, mas não é só o celular, né? A gente sabe que vai além disso. E a gente tem tentado. Hoje, para você ter uma noção, Ibotirama, daqui da região, é o único município que tem uma sala de atendimento educacional especializado na zona rural. Funciona de manhã e de tarde, lá na Escola Henrique Teixeira na Linha. Hoje, Ibotirama tem 3 aqui na sede, que é a Escola Arlindo Araújo de Souza, Luiz Viana e Alberto Arandi, que atende crianças de manhã e de tarde. De que forma? E ainda tem, né, a parceria com a Dom Tiago Clói, que a gente atende as crianças que estão nas escolas que não têm a sala, e também as pessoas, né, com terminalidade, que não estão estudando mais, mas que precisam desse olhar e dessa sensibilidade. Sim. Então, o Ibotirama tem, assim, uma gama de situações dispostas a isso, fora as capacitações e os treinamentos que a gente faz. Agora, com a orientação do MEC, as cidades precisam se equilibrar e a gente está fazendo justamente isso. Né, buscando trazer uma qualidade, conversando com os pais, buscando entender a questão do cuidador. Nem todos os casos eles vão necessitar do cuidador, até porque o cuidador pode atrapalhar no desenvolvimento da autonomia da criança. Mas a gente precisa trazer um ambiente mais adequado. A gente avançou bastante, mas é uma área que a gente precisa continuar avançando. Eu acho que não só o prefeito, como a secretaria, como a minha equipe multifuncional,
como toda a sociedade precisa entender. Eu acredito que neurociência precisa fazer parte do currículo das faculdades de pedagogia. Né? Hoje não dá mais para omitir. Neurociência precisa estar dentro do currículo das faculdades de pedagogia. Para facilitar, né, o entendimento do comportamento das crianças em sala de aula, o que não é nada fácil. É muito interessante esse adendo. O senhor falar sobre a questão do impacto, né? Eu acredito que no curto prazo a gente não esperava que a utilização de tela criasse tantos impactos no desenvolvimento das nossas crianças. Mas eu acredito que chegou o momento, sim, que acredito que é válido a gente criar alertas e educar os pais para que as crianças tenham um desenvolvimento melhor. Né? E o MEC hoje lançou uma lei que a gente ficou um pouco... Às vezes a gente não consegue compreender, que é o seguinte, não foi proibido o uso do celular nas escolas. O MEC não lançou uma lei, não foi feita uma lei que proibiu, porque a gente também não vive mais sem tecnologia. Nós estamos aqui agora conversando, eu olhando para você aqui, e a tecnologia está ao nosso redor aqui. A tecnologia facilita o nosso trabalho, desde o Pix, né, a você pesquisar sobre algo aqui urgente, até para a educação. O celular ele pode ser realmente utilizado. Então o que a gente está discutindo aqui é que é necessário que a gente tenha um olhar diferenciado para isso, tanto é que o próprio MEC teve ao ponto de você orientar, né, a utilização do celular dentro da sala de aula, porque o celular está tomando a vida de pessoas adultas. As pessoas hoje andam, como o pessoal diz por aí, com pavio curto, porque elas não sabem mais, como é que eu posso dizer para você, elas não sabem mais se relacionar com pessoas, elas se relacionam com o celular, e o celular ele te dá um falso poder. Qual é o falso poder que o celular te dá? Primeiro, você só assiste o que não quer você passa. Segundo, se eu gosto da pessoa, eu vou assistir o vídeo, eu vou ouvir a voz dela, isso principalmente quando a gente está apaixonado. Se eu gosto mais ou menos, eu boto em 2x, que é para falar ligeiro para acabar. Se eu não gosto de jeito nenhum, eu bloqueio. Então o celular te dá realmente um falso poder e isso te dá uma satisfação imediata e a gente termina não sabendo conviver com as pessoas ao ponto da pessoa dizer o seguinte, eu não concordei com você. Aí eu não sou do mesmo partido político. E aí, como você não pode colocar no 2x e não pode excluir, você não sabe conviver, aí você desaprendeu. A gente está desaprendendo a ser ser humano. A conviver em sociedade. Ed Carlos, outra questão muito importante aqui na questão da educação é que, assim, no meu período ainda como aluno da rede pública, eu percebia que os ônibus escolares tinham uma situação muito precária, né? Eu tinha vários colegas, na época, do Castelo Branco, que vinham da zona rural para estudar na sede de Ibotirama. E aí, hoje eu percebo que os ônibus estão com uma nova roupagem, hoje tem uma nova estrutura, e até mesmo tem cuidadores dentro dos ônibus para garantir um transporte adequado e com segurança desses alunos, não é mesmo? Inclusive, a gente teve a visita do MP Duque, aqui há uns dias atrás, e eu coloquei no final da minha apresentação para os procuradores que a questão do atendimento educacional especializado é um desafio para os municípios. A questão da climatização, por conta das altas temperaturas, e olha que a gente não está nem no mês de agosto, setembro, hein? E a gente está vivenciando aí um calor. É um desafio. E o transporte escolar. O transporte escolar, para você pensar numa mudança de estrutura para educação em tempo integral, você tem que dobrar a frota. A frota melhorou bastante. A gente conseguiu diversos ônibus lá no governo Laércio agora, talvez tenha sido o prefeito na história de Botirama que mais conseguiu transporte escolar, mais ônibus transporte escolar. Eu nem assim, a gente tem hoje um transporte escolar que atende praticamente todas as comunidades, com desafios, com situações que a gente precisa realmente ainda melhorar, né? E a gente vem buscando fazer isso. A quantidade de alunos, eu transporto, para você ter noção, eu transporto diariamente, eu transporto mais de 1.600 alunos, entre sede e município. Então, assim, você está falando, por exemplo, de um ônibus tem ônibus que pega até 59 crianças, que vem o Ori 3, e eu transporto mais de 1.500 crianças, entendeu? Então, além dos carros que a gente tem, que são carros próprios, né? Nós temos 20 ônibus, entre ônibus e micro-ônibus, e uma van. A gente tem os transportes também, que a gente chama de terceirizados. Eu tenho, para você ter noção, em Botirama ainda tem uma peculiaridade, que eu tenho lancheiros, então tem alunos que tem que fazer a travessia do rio, pegar o carro, vir para a cidade. Então, assim, é um processo gigante, né? Então, nós temos monitores, mas a gente sabe que precisa melhorar. Eu só acho que a gente tem que entender que o transporte é dos alunos. Então, assim, primeiro, eu preciso entender que ele é exclusivo para transportar aluno. E os alunos entenderem que aquele patrimônio é deles. Porque eu estou como secretário,
Mas eu sou professor, daqui a uns dias eu não estou mais. Laércio está aí como prefeito, segundo mandato, daqui a uns dias não é mais. Mas o ônibus continua sendo deles. Então os pais precisam cuidar do ônibus, os alunos precisam cuidar dos ônibus, porque a gente sabe das dificuldades e a gente tem tentado melhorar. Tem coisas para fazer, tem consciência disso. Estava tendo reunião hoje com o Flávio, que me ajuda dentro dessa parte do transporte escolar, tratando sobre isso. Melhorar a qualidade. Ontem eu tive reunião com monitor e alguns monitores e motoristas, para que a gente entenda que as crianças são os bens mais importantes. A gente precisa cuidar, precisa zelar. Não só, né, do processo de transporte, embarque e desembarque, mas também dos nossos veículos, que eles garantem, né, o ingresso, né, e a permanência do aluno nas unidades escolares. É muito importante. Outro dia até viralizou, salvo engano, foi na semana passada, um cuidador desse que... Um cuidador não, instrutor, né? Uhum. Que Chama monitor de transporte escolar. Monitor de transporte escolar. Que nos Estados Unidos, eu acredito que ele, no momento de estresse, ali, perdeu a paciência com um dos alunos ali e acabou agredindo, né? Absurdo. É um absurdo. E é muito importante essa questão da sensibilidade da administração. A gente está fazendo essa reunião, né, para falar sobre a importância, falar os cuidados que deve ter com as crianças, porque criança é uma peculiaridade. Ninguém sabe o que é que se passa na cabeça da criança, ninguém sabe o que é que se espera da atividade dela, uma brincadeira ali de mau gosto. Às vezes a pessoa está num dia ruim e esse tipo de reunião, esse tipo de proximidade acaba evitando esse tipo de saturação desnecessária, né? E precisa, eu acho que nós, enquanto adultos, a gente tem uma responsabilidade maior e dependendo do local que você está configurado, isso dobra. Quando a gente está tratando de educação, então você tem que ter um comportamento que a própria função já exige que seja maior. Então, o respeito, o carinho, o amor, porque a gente sabe que as crianças... Elas têm cada ser humano é um mundo, e a gente não sabe qual é a realidade ali, então precisa ter. Eu achei um absurdo, não tivemos nenhum caso desse ainda, e a gente vem tratando sobre isso. A gente, na jornada pedagógica, que a gente chama de alinhamento, todo mundo participa, agente de serviço, porteiro, monitor, agente administrativo e tal, porque a gente discute sobre a questão de ética, responsabilidade no trabalho, e ao longo agora do ano, a gente vai ter capacitação para os profissionais de apoio que a gente chama de cuidador, que o pessoal chama de cuidador, mas também para monitores e tal, porque a intenção é tratar bem o aluno. São crianças e muitas delas que estão vindo de longe para estudar, e a educação é, como eu falei no início, a única forma de você promover possibilidades para as pessoas. Então a gente precisa garantir que ela tenha uma educação de qualidade que não começa na hora que ele entra da escola, começa lá na casa. E aí da casa para o monitor, que entra no ônibus, que vem, passa pelo porteiro, que vai para a sala de aula, e que ali dentro, independente do professor que está dando aula, todos precisam ser educadores, terem tranquilidade, responsabilidade e paciência com as crianças. Vamos dar continuidade aqui, então, ao bate-papo que iniciamos lá atrás com o Dr. Laércio, né? No qual ele falou sobre a importância do CACAIS e a abrangência desse projeto para o município de Botirama. O senhor mesmo já falou de forma breve aí que esse projeto ele acaba ali beneficiando mais de 1.000 alunos, né, aqui no nosso município. Eu gostaria que você aprofundasse, falasse um pouco mais sobre as atividades envolvidas ali, fora do âmbito estudantil, mas que participam do currículo educacional das nossas crianças. Na verdade, eu tenho uma satisfação e um orgulho muito grande de ter sido coordenador da BB Comunidade por tanto tempo. Porque a BB Comunidade da época, ela me trouxe esse olhar diferente para as atividades no turno oposto, que era assim que eram chamadas. E Botirama é uma cidade que tem a vivência de educação em tempo integral há bastante tempo. O CACAIS fez 30 anos agora. Então, só o CACAIS fez 30 anos, que é um exemplo desse formato que hoje é defendido. Existe um programa do MEC, do governo federal, que chama Escola em Tempo Integral, que é baseado realmente no que a gente já fazia no CACAIS, na BB Comunidade naquela época, né? E aí, para você ter uma noção, a gente hoje aqui tem um investimento altíssimo nessa proposta, porque se a gente olhar para os países europeus, para o Japão, né, lá na Ásia, quanto mais tempo uma sociedade dedica para o aluno ficar na escola, mais desenvolvida é essa sociedade. Então, na Europa, no Japão, a criança fica no mínimo 7 a 8 horas diárias dentro da sala de aula. Então, quanto mais tempo você tem contato com a educação, você não tem contato com coisa ruim, tem contato com coisa boa, você aprende, se desenvolve, é uma sociedade mais educada, uma sociedade mais próspera. Então, esse tempo ele vai ter várias ações acontecendo ali. Chama Escola em Tempo Integral. Por quê? Ele fica no mesmo espaço. Então, ele tem atividade de informática, ele tem atividade de leitura escrita, ele tem atividade de meio ambiente, ele tem atividade de artes, de cultura, e ele tem as atividades normais de português, matemática, história, geografia, tudo ali. Isso é Escola em Tempo Integral e que tem o orgulho de ser a primeira da história de Botirama, né, no governo de Laércio, e a gente fazer parte disso, né? E eu tenho os projetos das atividades complementares.
Qual é a diferença? A diferença é que os alunos vão em casa e retornam. Só, porque ele vai ter o mesmo conjunto de trabalho. Por exemplo, minha filha, Alice Eloá, ela vai 8 horas da manhã e fica até meio-dia na escola. Então lá ela tem as ações de português, matemática, história, geografia, tal. Beleza. Ela vai para casa, almoça, 2 horas ela vai para educação na arena. E aí lá na educação na arena ela vai ter reforço escolar, ela vai ter esporte, cultura, brincadeira, dança e tal. Então, desenvolvimento integral, o que acontece nos países mais ricos. Então, assim, o que eu posso dizer é que Botirama está no caminho muito certo, né, com essas ações. A gente tem hoje no Cacás mais de 400 crianças sendo atendidas nos 2 turnos. Na arena, e a gente já está passando de 500. Então, só nesses 2 espaços a gente tem quase 1.000. Cacás e educação na arena. E a gente tem ampliado também o atendimento, né, da Associação Beneficente Comunidade de Mãos Dadas, lá do Alto Fundão, que foi parceira na existência da ABB Comunidade também. É uma parceria que vem daquela época. E também atende os alunos com judô, com aula de música, com reforço escolar. A gente tem lá computação. Então, assim, a atividade complementar, ela não é uma opção. Eu acho que na verdade, uma exigência para a gente melhorar a qualidade da educação do nosso município. E a gente tem feito muito bem feito. É de se causar até mesmo espanto por parte nossa que está aqui na sede e acaba desconhecendo muitas das vezes que há uma escola em tempo integral na zona rural do nosso município, né? Eu acredito que é a primeira vez que isso acontece na nossa história. Eu não conheço outros municípios que tenham implantado isso em sua educação. E na Boa Vista é muito importante porque, apesar de que isso é o nosso primeiro distrito, é um distrito que fica muito afastado da sede e acaba que muitos desses pais, desses alunos, têm que retornar para a sede para poder trabalhar e aqui conseguir um meio de renda para conseguir fazer a manutenção dos seus lares. E é muito plausível essa iniciativa da Secretaria de Educação junto à Administração Pública frente ao trabalho realizado pelo Dr. Laércio, implantar e trazer isso para a realidade dos alunos daquela comunidade da Boa Vista. Com certeza, né? Na verdade, muitas cidades aqui da região têm investido nessa proposta, né? Atividade em tempo integral. E Botirama ainda precisa avançar, a gente está avançando bastante, né? A gente tem aí a questão de estruturas que a gente está melhorando, né? Essa ampliação que está acontecendo na escola de comunidade da linha é com o objetivo de também lá a gente implantar a escola em tempo integral, e a proposta é que a gente conseguir fazer isso ainda esse ano, né? Então a gente está lá construindo uma sala, vai ampliar, né? A ideia, na verdade, de escola em tempo integral é justamente para que a gente possa proporcionar mais tempo do aluno em contato com ações educativas, sejam elas para a mente, para o corpo, seja uma brincadeira, seja uma pintura, seja interpretar um texto, seja conhecer as 4 operações, seja conhecer o corpo humano, a vegetação, ou seja, o que a gente está fazendo é isso, tentando buscar fortalecer a educação do município e as atividades, né? No turno oposto, que a gente chama de atividades complementares, ela só ela está a um passo da implantação de escola em tempo integral em mais unidades escolares do município. É notório também, senhor de Carlos, a valorização da tradição ibotiramense frente aos eventos realizados culturalmente aqui no nosso município, né? Há vários eventos de demonstração de exposição de música, exposição de livros, exposição de artes e até mesmo um incentivo aos nossos alunos para desenvolver e continuar preservando a cultura ibotiramense através dos projetos envolvidos pela Secretaria. Isso, eu acho que o Ibotcast vai ter que convidar o secretário de novo para a gente falar só desses projetos, né? Assim, as portas estão abertas, fique à eu vontade. acho que, assim, a gente vai dar início agora ao FEMPEI. Para mim é algo fundamental que precisa acontecer. E Botirama, ela tem uma trajetória histórica gigantesca e linda, maravilhosa, é uma cidade que respira cultura, né? Os nossos festivais de música e poesia, eles são reconhecidos nacionalmente. É a única cidade do país que, de forma ininterrupta, manteve viva a tradição dos festivais de música e poesia, né, no país. Então, assim, é algo gigantesco. Um abraço aí para o meu amigo André Gessé lá da Cultura. É uma coisa gigantesca. Né? Então, o André assim, Gessé também vai ter espaço aqui, caso ele tenha interesse, viu? Desde já, deixo aqui o convite estendido ao nosso colega André Gessé, que também participou, né, do processo seletivo e agora participa da administração aí, frente à Secretaria de Esportes, né? Justo.
E a gente tem aí agora, eu acho que é de responsabilidade da sociedade, não é só da educação, da gente valorizar os traços culturais. Uma sociedade, uma cidade que não valoriza a sua cultura, que não valoriza as suas tradições culturais, ela perde sua história. E uma cidade sem história, ela não é nada, né? Porque a gente precisa ter história do que a gente fez. Então a gente tem hoje o FEMPEI, por exemplo, né? Que aí eu mando um abraço para Gilberto, que é da Secretaria de Cultura, e minha coordenadora de Educação Básica, Jaquelina, que faz essa coordenação e esse trabalho. O FEMPEI é o Festival de Música e Poesia, né, estudantil. Então é uma forma de você promover a cultura dentro das nossas unidades escolares, mas manter vivos os poetas, os cantadores, manter viva a própria tradição, né? E essa característica tão forte da cultura do nosso município, que é de poesia, que é de teatro, que é de música, né? Então é algo que talvez tenha uma importância que transcende a própria questão da educação. Esse é agora o nosso primeiro grande movimento no município, dentro da unidade escolar, das unidades escolares, e depois a gente tem lá na praça o evento final com os alunos. Eu convido todos a participarem, que é fantástico esse trabalho. Eu tenho depois, e aí já colado praticamente ali com o encerramento do FEMPEI, eu tenho o São João. Né? O São João, quem é nordestino, tem, na verdade, essa representação, e a gente tem os nossos arraiás, a gente tem as nossas quadrilhas aí das escolas do ensino fundamental nos finais e nos anos iniciais dentro das escolas, que é falar um pouco sobre nossa região, é falar um pouco sobre as nossas tradições, né? Independente da questão religiosa que se traz de São João e São Pedro, mas é uma tradição, né? É algo que tem a ver com o folclore da nossa região, algo que tem a ver com as danças, as comidas típicas, tem a ver com a alegria do povo, que praticamente tem muita gente que espera mais o São João do que o Carnaval, porque realmente tem a ver com a gente. Você tem essa discussão aí, né, de quem gosta mais do Carnaval e quem gosta mais do São João. Justo. Aqui mesmo, povo, muita gente adora o São João. Eu tenho o desfile 7 de setembro, que é a hora de valorizar nossa pátria. Eu acho que o país precisa ser lembrado e as escolas fazem isso bem feito. E é muito importante, né? Eu lembro que no meu tempo de aluno aqui não tinha um desfile cívico aqui no nosso município. A gente, desde quando a gente está aí, acho que na pandemia a gente não fez, mas a gente tem feito também um desfile muito bonito, as escolas, e aí eu mando um abraço para todas elas que fazem essa frente, né? A Escola Presidente Médici faz um trabalho muito bom, a Escola Rui Barbosa, Centro da Esperança, a Escola Henrique Teixeira, a Escola Castro Alves, a Escola Arlindo Araújo, a Escola 2 de Julho, que traz essa manifestação, e com eles têm essa responsabilidade de fazer esse trabalho muito bonito, que vem desde o FEMPEI, São João, desfile, e no finalzinho a gente faz uma apresentação que esse ano a gente passou para as atividades complementares. Então, esse ano a gente fechou a cantata de Natal, por exemplo, com a educação na arena, o Cacás e mãos dadas, fazendo assim lindas apresentações lá na praça. Eu estudei na rede pública, toda a minha trajetória como aluno do ensino fundamental aqui no município de Botirama e também no ensino médio. E um período que eu gosto de lembrar, que eu recordo, que sempre que eu junto com os meus amigos, que a gente faz aquela maior resenha, aquela coisa nostálgica, gostosa de se lembrar, é sobre o GERB, os Jogos Estudantis. Eu gostaria que você falasse como é que está a situação do GERB hoje. Na época eu lembro que o nosso município era um grande destaque, né? A gente tinha alguns bons alunos, alguns meninos muito bons de futebol, e ali a gente sempre tinha um embate ali com o pessoal de Paratinga, né? A gente teve alguns embates ali, no quais alguns a gente saía vitorioso, outros a gente saía perdendo, mas era sempre muito gostoso quando chegava nessa época do ano, né? A gente se esforçava um pouco mais, porque às vezes os professores falavam, quem se destacar um pouco melhor na nota vai ter uma oportunidade ali no time. E aquilo ali era muito bom, e servia muito para incentivar a gente. Eu queria saber como é que tem sido os Jogos Estudantis na sua administração frente à secretaria. Isso, na verdade o GERP ele é desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado, né? Ele envolve as escolas estaduais e realmente eu também participei, eu cheguei a ser árbitro algumas vezes dos jogos, e aí fui para Ipupiara, fui para Brotas, fui para Barra, e realmente é um momento importante que mostra que a educação em tempo integral ela precisa estar associada com atividades esportivas, e eu acabei de falar do FEMPEI cultural e ambiental e enfim. Né? Hoje a gente está vai acontecer essa semana agora, eu tenho minha coordenadora das políticas de tempo integral, que é a Gislene, ela vai fazer agora uma reunião dentro com a Associação Mãos Dadas, com a Educação na Arena, com o Cacás, e eles vão fazer jogos de interclasse entre esses, na verdade, interprojetos. Né? A gente vai ter uma ação voltada
essa parte esportiva agora também já com esse projeto. O GEP, na verdade, ele atende realmente aos alunos mais no ensino médio ali, né? Eu me lembro de Monte da Lapa, Paratinga, também tive a oportunidade de jogar futsal, jogar vôlei, jogar basquete, participei bastante desse processo. E eu acredito, por isso que a gente não pode deixar que aconteça a atividade somente em um momento específico. Era tão gostoso que se lembra até hoje, né? E a gente tem que fazer com que momentos bons e que nos causam realmente essas lembranças, eles sejam mais frequentes nas escolas. Por isso as escolas em tempo integral, com atividades esportivas e culturais, para que esse momento gostoso que você teve, que você lembra até hoje, que ele possa se repetir mais vezes na vida da criança. Então é isso, a gente está promovendo essas atividades entre os projetos que pegam alunos de todas as unidades escolares. As próprias unidades escolares também desenvolvem os interclasse, porque a gente acredita que o esporte é, sim, um mecanismo para que a gente possa criar um elo, uma ponte entre o desenvolvimento da educação através de atividades esportivas. A educação somada à prática esportiva tem um poder transformador na vida e na formação dos alunos, né? Isso é evidente e não cabe discussão quanto a isso. Não tem como. Sr. Edgar, eu acredito que você fez grandes projetos, conseguiu concluir grandes feitos nesse período que o senhor teve, né? 9 anos frente à Secretaria de Educação. É um trabalho memorável e, de fato, se o senhor não tivesse feito um exímio trabalho, o senhor não estaria durante todo esse tempo. Mas é claro que a gente sempre tem aquele trabalho ali que a gente realiza com um pouco mais de carinho, que a gente tem um pouco mais de orgulho. Eu queria que você falasse aqui qual desses projetos, quais das suas realizações frente à secretaria que o senhor tem mais orgulho, que o senhor tem mais satisfação em ter concluído. Na verdade, agora você... Sabe aquele ditado que tem aqui na nossa região? Você me apertou sem me abraçar. É a mesma pergunta que a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho 5 filhos. Graças a Deus, tenho um prazer muito grande. E aí eu digo o seguinte. Qual filho que você gosta mais? Aí a gente não tem. Hoje, na verdade, dentro da educação, eu acho que todos os projetos que foram desenvolvidos, desde da parte financeira, de equilíbrio realmente financeiro do município, com algumas reformulações que precisam ter o conhecimento e o respeito de todos, né? Nos avanços pedagógicos, na melhoria da infraestrutura das unidades escolares. A gente está agora com o ano de SAB, SAEB, a gente tem tentado avançar bastante. Eu sinceramente, não tenho hoje como mensurar qual seria a ação mais importante, né? Se eu pensar, por exemplo, que dentro de um processo de escola integral todas as áreas são importantes, eu penso assim também na minha trajetória dentro da Secretaria de Educação, né? Se a gente perceber as políticas que a gente vem desenvolvendo na área de educação especial, eu acho que Botirama é referência aqui na região, referência mesmo, né? E eu acho que isso eu tiro o chapéu aí para a minha equipe multifuncional, para o trabalho que é desenvolvendo, para o apoio que é dado aos alunos. A gente sabe que alguns pais queriam algo mais individual, mas dentro de um cenário gigantesco desse você não consegue, mas eu tenho muito orgulho do desenvolvimento que é feito dentro da educação especial. A nossa educação infantil, para mim, é um charme, né? A educação infantil nossa é de uma grandeza, de uma qualidade que eu não vejo hoje diferença para outras unidades, inclusive particulares, né? Escolas muito bem estruturadas, professores que desenvolvem um trabalho muito bom. Eu digo porque Alice Eloá, Júnior, Maria, Júnior ainda está na educação infantil, passaram pela educação infantil municipal. Então, assim, com merenda de qualidade, com móveis bonitos, com um trabalho bem feito. Então, eu destacaria também a educação infantil do nosso município, que é um avanço muito significativo. Durante a pandemia, eu não posso esquecer, não teve... O MEC, ele não tem... O país não tem um sistema único de educação. E Botirama é sistema próprio de educação. E a gente, mesmo com a pandemia, com todo aquele medo que causou na população, todo aquele problema que a gente vivenciou, a educação de Botirama tinha até um projeto naquela época que eu me lembro, quando a gente escreveu, a educação não pode parar. E a gente atendeu e deixou a educação viva, era necessário manter viva. Eu acho que o trabalho que a gente desenvolveu durante a pandemia é louvável também, eu não posso esquecer, né, de levar as atividades até a casa dos alunos, de criar programa na rádio para que a gente pudesse fazer o trabalho. É claro que não substitui as aulas presenciais e está provado, né, que não tem como substituir o professor. Mas esse trabalho também foi um trabalho que para mim foi gigantesco, né? A implantação do Educação na Arena também é algo gigantesco, eu digo em particular porque foi a partir da minha experiência com a ABB Comunidade que eu comecei a escrever o programa e aí depois a secretaria abraçou, o prefeito amou e a gente implantou o projeto hoje, que está aí funcionando a todo vapor, com mais de 500 crianças sendo atendidas, né? Assim, é algo que eu também
preciso destacar que é algo fundamental. O FEMPEI, quando a gente cria essa política de valorização da cultura, né, incentivando o aluno a saber que ele pode cantar, que ele pode escrever uma música, que ele pode escrever uma poesia, que ele pode recitar um poema, que ele pode ser um ator, que ele pode ser o que ele quiser. A gente não pode deixar de fora, né? Enfim, eu acho que a gente precisa... A valorização do professor, eu acho que é algo importante. Eu vejo municípios com dificuldades aí para fazer cumprir a lei, e Botirama tem feito isso, é importante. A reserva técnica, que não tinha em nosso município, né, a gente implantou no nosso período, que é você reservar um período para que o professor possa planejar em sua casa, para que ele possa pegar ali e ter um trabalho mais tranquilo. Né? A gente construiu o fórum, que não tinha na nossa cidade, o Fórum Municipal de Educação, para debater educação, para discutir educação. Né? A ampliação dos transportes, a implantação da escola em tempo integral agora, que é recente, que a gente está colocando na Boa Vista, enfim. É um trabalho, a escola militar, né, em Botirama, foi na gestão da gente que a gente requalificou toda a escola Presidente Médici. Eu tive com o Terence na época, lá com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, quando a gente assinou o convênio, e está até hoje, Laércio mantém, Laércio tem todo um olhar especial para a escola, e está aí a escola funcionando, e foi na gestão da gente que a gente conseguiu esse convênio. Então, assim, é tanta coisa aqui, a manutenção das atividades do CACAIS, a manutenção das ações no Mãos Dadas. A gente tem aí um trabalho gigantesco e não dá para mensurar qual o mais importante e nem dá para citar todos aqui, porque, entre outros projetos, o Territorial é um trabalho que a gente fez. Eu tive a felicidade de escrever o módulo de História e os meninos têm lá, dentro das unidades escolares, trazendo as ações de português, matemática, história e geografia, que fala de outras cidades, de outras regiões, e nos módulos eles trazem para dentro da nossa região, ou seja, fala do Rio Amazonas, mas no módulo fala do Rio São Francisco, né? Fala dos festivais da época da ditadura, e aí a gente fala dos festivais de Botirama, né? Vai falar sobre interpretação de texto, a gente vai interpretar a lenda do Vapor Encantado, então você traz para a realidade. Também é algo gigantesco que a gente está trazendo agora para os anos iniciais, então assim, é o que eu falei, a gente teria assunto para falar bastante, porque tudo isso por conta de equipe e de um líder qualificado. O líder certeza. Que é Laércio, que acredita, foi Terence os 4 anos, Laércio agora está entrando para o 5º. Equipe comprometida, e eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas é uma equipe que está disposta a fazer acontecer, está agora fazendo acontecer. A gente teve agora uma reunião com gestores para tratar de equidade racial, a gente está tendo agora as provas do CNCA, que é o do Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada. Então, assim, a gente está a todo vapor. A secretaria não para. É constante, com o intuito de a gente fazer o melhor. Eu digo sempre o seguinte, nada acontece por acaso. Se a gente está aqui, é porque Deus acreditou. E se Deus acreditou e é perfeito, então ele sabe que a gente tem capacidade de fazer a diferença. Quando falas em valorização dos profissionais da educação, não só os professores, mas todo o corpo técnico e profissional, né, que faz ali que compõe o quadro de colaboradores ali das escolas e demais instituições que integram, né, a Secretaria de Educação, não diz apenas em questão sobre a remuneração, né, e Botirama hoje paga o piso salarial aos professores, mas também eu gostaria de saber se tem alguma coisa assim que o município tem feito no sentido de qualificar cada vez mais os seus colaboradores. A gente, dentro do nosso Plano Municipal de Educação, tem lá uma meta que trata justamente sobre formação continuada. A gente tem feito esse trabalho, né? Esse trabalho ele acontece regularmente. O ano passado a gente fez diversos encontros, inclusive na Arena a gente conseguiu fazer alguns encontros lá. A importância, na verdade, do profissional para o desenvolvimento do trabalho é você saber que todos são importantes dentro da sua ação naquele contexto. Eu gosto de comparar sempre com um relógio, aqueles relógios que tinham antes, de engrenagem. Se você desmontar um relógio, ele vai ter várias engrenagens, umas mais grossas, outras mais finas, umas maiores, outras menores. E aí você não tem como mensurar qual é a mais importante, porque se você tirar a grande ou a pequena, o relógio para. Todas têm a sua importância. O objetivo é funcionar. Então, quando a gente trata realmente do processo de educação, a gente tem que entender que o professor é um ator, talvez o principal, mas ele precisa de outros atores para que a educação de fato aconteça. Assim como a educação precisa da assistência, da saúde, do meio ambiente, né? O professor também precisa dessa rede para que isso aconteça. Então tem esse processo de valorização não só na parte financeira que é necessário, salário sempre em dias. Eu lembro que quando a gente assumiu, a gente pagava entre o dia 10 e o dia 15 os salários. Hoje a gente já consegue pagar, principalmente agora no governo de Laércio, dentro do mês. Então você conseguiu. O que é isso? Para muitos, só antecipou. Não, é planejamento.
né? Gestão pública mesmo, é administrar. É você realmente fazer com que as coisas aconteçam da forma correta. A gente tem feito isso, um abraço aí para Vitor Pérez, que é o nosso secretário, né, de Finanças, que vai, na verdade, Wilson, nosso secretário de Finanças, que faz esse trabalho muito grande. Então, o que acontece? Essa valorização parte pela parte salarial, essa valorização parte pela formação continuada, que ela é fundamental para que você se capacite para essas ações que vêm acontecendo ao longo dessas transformações que tem dentro da nossa sociedade. Né? Você melhorar o espaço físico para o professor. Lá no Arlindo Araújo agora, por exemplo, a gente instalou uma sala de informática com computadores novos, com ar-condicionado, para que tenha mais tranquilidade. A gente ampliou realmente o espaço da cobertura para que o professor tenha um espaço físico. Então, valorizar o professor não é só o dinheiro, você está certo. É você dar um ambiente melhor, é você realmente fazer com que ele tenha uma tranquilidade em que seus direitos sejam respeitados. A gente fez a reserva técnica, que é algo importante. O professor, ele trabalha... a carga horária dele, na verdade, ela é dividida hoje, por exemplo. Ele fica em torno de, vamos colocar, ele fica 13 horas dentro da sala de aula e 7 horas dividido para planejamento. Aí divide meio a meio, um na escola, outro em casa. Então, isso para valorizar que é, de fato, algo diferente. Professor é diferente, ele precisa de um tempo maior. Se eu pegar para você, por exemplo, e falar, por que o professor tem reunião todo início de ano? E outras profissões já voltam imediatamente para o trabalho e não tem reunião. O professor precisa ter reunião, porque a gente vai falar com gente, a gente vai mexer com gente. A gente vai mexer com o ser humano que precisa aprender. A gente vai tratar de conhecimento. A gente vai tratar de estratégias para que o conhecimento chegue a todos. Lembrando que todos, cada um é um mundo. Então, por isso que é preciso esse processo todo. Eu acho que desde o início do alinhamento pedagógico, né, respeitar ali a carga horária dos professores, respeitar as férias que estão no plano de carreira, né, que eles precisam ter as férias respeitadas de 45 ali no período do final do ano. Tudo isso é valorizar. Tratar o professor bem, né, estar aqui hoje e falar que ele é essencial, porque a gente não pode permitir que eu enquanto secretário, não me perdoaria chegar aqui e dizer eu, Ed Carlos, faço. Não. Os professores, eles fazem. Os agentes de serviço, eles fazem. Né? Os porteiros, os monitores, as merendeiras, eles é que fazem a educação acontecer. Ed Carlos só está ajudando no processo de coordenação, mas quem faz de fato as coisas acontecerem são eles que estão lá no chão da escola. Um verdadeiro líder lidera, o chefe conseguindo ordena, né? É dessa forma. Ed Carlos, encerrando agora para o encerramento do nosso bate-papo, eu queria reservar esse momento para que você deixasse uma palavra de motivação aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo. Eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar, é que nada na vida da gente acontece por acaso. Essa eu vou falar sobre vida, e depois eu falo sobre educação. Sobre vida é que a gente está vivendo num mundo muito conturbado, né? A gente questiona tudo, todos, né, que estão ao nosso redor. A gente precisa entender que a gente está onde a gente deveria estar. As coisas aconteceram como deveriam acontecer. A gente é que precisa entender esse processo. Buscar alternativas, porque a gente colhe o que a gente planta. Né? Então a gente precisa viver em uma sociedade com mais respeito, com mais amor, com mais carinho. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós somos diferentes. Né? Independente de eu ter muito cabelo ou pouco cabelo, ser branco, ser negro, ser mulher, ser homem, independente da minha condição religiosa, partidária, sexual, eu preciso respeitar as pessoas. O que falta na nossa sociedade é respeito e principalmente reconhecer que as coisas que acontecem na minha vida, elas precisam acontecer. E eu preciso fazer a diferença com essas questões. Né? Isso tudo serve de mola. E lembrar de que a educação é realmente o mecanismo que te traz duas coisas importantes. Primeiro, o conhecimento. E ninguém te rouba o conhecimento. Ninguém te rouba. Quando você aprender alguma coisa, ninguém vai te roubar isso. E isso é fundamental. É um bem muito valioso. Né? E segundo, que a educação vai lhe provocar e vai lhe proporcionar possibilidades. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais possibilidades abrem na sua vida. E você pode escolher o que fazer, você vai entender melhor a vida, você vai ter uma profissão melhor, você vai conseguir ter o seu recurso financeiro, mas a sua satisfação enquanto pessoa. Então, que você realmente viva entre os seres humanos com muito amor, carinho e respeito e olhe para a educação como algo que pode proporcionar possibilidades na sua vida. Esse é o meu recado. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, né, pelo convite. Espero ter atendido, né, as expectativas de vocês. Deixa aí sua rede social para o pessoal acompanhar suas ações, claro, o que você vem realizando frente à secretaria. Claro, e agradecer a todo mundo, agradecer aos parceiros da educação, agradecer aos meus parceiros secretários, que a gente sabe que não é fácil, né? É muito mais fácil você ser criticado do que você receber um elogio,
Mas eu digo para vocês que enquanto essa equipe que está aí, né, essa equipe que foi escolhida a dedo por Dr. Laércio, e ele, Dr. Laércio, Filu, enquanto a gente estiver na frente da secretaria, eu digo para vocês que eu vou me esforçar ao máximo para fazer o melhor. Pode ser que eu não consiga, né, porque nem tudo na vida da gente a gente vai conseguir, mas com certeza eu irei tentar. Irei tentar, junto com a minha equipe, que é guerreira e aguerrida, para que a gente possa fazer uma educação de qualidade para todas as pessoas do nosso município e para que todas essas pessoas tenham possibilidades e possam mudar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até esse presente momento. Eu sou Ed Carlos, por ter arrumado um tempo na sua agenda, que não é uma agenda fácil, secretário de Educação do nosso município, por estar aqui nos prestigiando, passando um pouco de ensinamento do seu cotidiano para nós que estamos aqui na equipe, convivendo e vivenciando esse momento, e para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. As portas ficam abertas, Ed Carlos. Mais uma vez, meu muito obrigado. E assim encerro a nossa terceira edição do podcast. E é claro que eu faço um adendo. Sigam-nos nas nossas redes sociais e nos acompanhem. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. @ibotcast. Muito obrigado pela atenção e até breve.